Olá, galera. Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos gerais do geoprocessamento. Em alguns vídeos nós já vimos algumas questões, mas não custa nada relembrar alguns conceitos, algumas características gerais pertinentes ao geoprocessamento. Vamos lá? Então, o geoprocessamento, ele integra uma série de conhecimentos específicos, que possibilitam ao profissional que lida com o geoprocessamento realizar algumas atividades em diversas áreas do conhecimento. Contudo, por integrar uma grande diversidade de conhecimentos, o geoprocessamento ele se torna um pouco complexo. Logicamente que quando a gente começa a estudar, manusear dados, uma base de dados, montar o nosso banco de dados, o geoprocessamento ele deixa de apresentar essa complexidade, certo? Então o termo geoprocessamento ele pode ser separado em dois termos. Inicialmente a gente fala do geo, que ele está relacionado à terra, à superfície, ao espaço, enquanto que processamento diz respeito a informações e informática. Então, em termos gerais, o geoprocessamento ele está ligado ao processamento de informações georreferenciadas, que se utiliza de aplicativos, equipamentos, dados e profissionais especializados. Vamos falar um pouco mais sobre os componentes do geoprocessamento? Então vamos lá. O primeiro componente do geoprocessamento é a informática. A informática, a gente sabe que a partir do momento que se teve as evoluções do ponto de vista tecnológico, a informática ela permitiu o desenvolvimento das geotecnologias, principalmente pela evolução dos computadores e dos aplicativos. E isso permitiu também o desenvolvimento do geoprocessamento. A gente sabe que a informática ela está dividida em duas partes principais. O hardware, que é a parte física, a CPU, o teclado, o mouse, a parte física do seu computador. E nós vamos ter também o software, que é composto principalmente por alguns aplicativos que permitem principalmente manusear determinadas informações, determinados dados. O segundo ponto, nós vamos falar do Sistema de Informação Geográfico, o SIG, que são sistemas que possibilitam manusear dados referenciados a coordenadas espaciais. Esses aplicativos possibilitam o manuseio e integração de uma rica base de dados geograficamente referenciados. Podemos ainda destacar algumas aplicações dos SIGs. O SIG ele pode ser usado como uma ferramenta para a produção de mapas, suporte para análise espacial de fenômenos e pode ainda ser utilizado como um banco de dados. O terceiro elemento é o sensoriamento remoto, que diz respeito à aquisição da informação de alguma propriedade de um objeto. Mas isso ocorre por meio de um dispositivo que não esteja em contato direto, em contato físico direto com aquele objeto estudado. Então, o sensoriamento remoto ele pode ser dividido em dois elementos, o orbital e o suborbital. O orbital, como o próprio nome já está dizendo, é aquele tipo de dispositivo que está na órbita do planeta Terra. Por sua vez, o suborbital, a gente destaca aí, por exemplo, as fotografias aéreas, que são produzidos, por exemplo, por meio de equipamentos, de instrumentos que já estão presentes dentro do planeta e não estão em sua órbita, daí o nome suborbital. O quarto ponto que nós vamos falar é o Sistema de Posicionamento Global, o GPS, que ele é constituído por uma constelação de pelo menos 24 satélites que orbitam ao redor do planeta. E que esses satélites eles emitem sinais de rádio que são captados pelos aparelhos de GPS. O GPS, por sua vez, ele calcula e informa a coordenada de qualquer ponto da superfície da Terra. O quinto elemento é a cartografia digital. Nesse ponto aí nós podemos destacar que muitos mapas, chamados de mapas analógicos, eles têm sido transformados em imagens, fornecendo dessa forma informações muito importantes ao geoprocessamento. Só que tem um detalhe, ao se fazer essa conversão do analógico para o digital, é preciso que a gente se atente a um detalhe muito importante, que é a resolução adotada no processo de conversão. O sexto elemento diz respeito à topografia e ao levantamento de campo, os levantamentos de campo. Então falamos bastante do uso de tecnologias, mas é imprescindível
né, que se haja uma complementação e confirmação das informações em nível de campo. É imprescindível, né, que haja essa comparação entre aquilo que foi produzido no SIG e aquilo que de fato existe na realidade. Então, nesse ponto aí, a topografia ela permite o levantamento de informações com qualidade adequada, principalmente em áreas pequenas, certo? O sétimo ponto, nós vamos falar sobre o processamento digital de imagens, né, que está ligado a transformações e adaptações efetivadas, né, para modificar uma determinada imagem, adequando essa imagem àquele tipo de estudo que a gente está realizando. E aí tem várias aplicações. Aí nós vamos falar, por exemplo, da composição de bandas, das correções atmosféricas, das aplicações de filtros e de contrastes. Nós vamos falar também da fusão de imagem, transformações e restituições, classificações e reclassificações de imagem, entre outros procedimentos. O oitavo ponto diz respeito ao profissional capacitado, né, que é o que a gente vai chamar de peopleware. Então, todo esse aporte de tecnologias, de conhecimento, de hardware, de software, de nada isso adiantaria se a gente não tivesse um profissional capacitado, né, um profissional especializado em geoprocessamento, né, com capacidade para aplicar essas tecnologias, essas metodologias disponíveis e interpretar os respectivos resultados. Então percebam, né, a grandiosidade das aplicações do geoprocessamento, a grandiosidade de conceitos envolvidos, daí ser um tipo de instrumento, de ferramenta para análise espacial com um determinado nível de complexidade. Né, mas nada impossível de se entender a partir de estudos, a partir da imersão nesse universo das geotecnologias. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham ficado os conceitos bem fixados. Né? Não esqueça de acessar a nossa página lá no Instagram para você ter acesso a conteúdo diário sobre cartografia e geoprocessamento. Deixe o seu like, não vai lhe custar nada, é só um clique. Acessa também aí o nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho de notificação para que você seja notificado quando a gente postar um outro vídeo. Beleza?